Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham assim um dia bastante feliz. Boa lição! E hoje, quinta-feira, 30 de outubro de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título Príncipe da Paz. E a lição de hoje, ela tem como referência, como destaque, os livros de Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5, Isaías capítulo 60, versículo 17, Oséias capítulo 21, versículo 18 e Miqueias capítulo 4, versículo 3, né? E Oséias capítulo 2, versículo 18. E aqui nos mostra de como Deus gostaria que fosse um mundo, que fosse assim um reino de paz, de justiça, e que não houvesse guerra, disputa, né, entre os homens, não houvesse sofrimentos, não houvesse tristezas, né, maldades. E aqui alguns dos profetas narram que um futuro de paz na era messiânica, ou seja, na volta de Jesus, onde eles profetizam, que está lá em Isaías 9,6, onde eles chamam Jesus de o príncipe da paz, que ele iria fundar um reino dominado pela paz, em que o Messias ele viria da descendência de Jessé, um renovo que sobre ele repousaria o Espírito Santo, que ele, através do Espírito Santo, julgaria com justiça os pobres, né, que estavam sofrendo nas mãos de pessoas e que sofrem nesse reino. E o lobo habitaria, ele diz que o lobo, no caso de Isaías, Isaías 9,6, ele diz que o lobo habitaria com o cordeiro e ambos andariam juntos, e a paz iria reinar e fluir como um rio. E essa é a proposta de Deus para o mundo, porque o caráter de Deus sempre foi e sempre será amor, bondade e misericórdia. O plano de Deus é estabelecer a paz entre os homens, e que tudo fosse governado pelo Messias, o príncipe da paz, onde com justiça ele reinaria em todos os lugares. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 até 23, menciona a história sobre os propósitos mais profundos que Deus tem para o seu povo e a humanidade. E dentro desse livro de capítulo e versículo, é demonstrado o poder de Deus, que ele transcende a compreensão humana de enxergar a realidade espiritual, ver que por detrás de tudo que nós temos nesse mundo existe um conflito espiritual, um conflito cósmico, que nós só entenderemos se nós buscarmos ao Senhor em oração, para nós enxergarmos esses poderes, para explicar como as coisas acontecem em nós. E foi o que fez, né, o profeta Eliseu, que ele olhando assim, ele viu um exército sírio, onde ali todo o povo de Israel estava rodeado, né, por inimigos, e ele busca em oração para Deus, para que ele pudesse dar umas respostas para tudo aquilo, né, porque o próprio Deus disse que lutaria pelo povo de Israel. E Eliseu disse que ele estava assim meio amedrontado, né? E a resposta vem de Deus, dizendo que o exército celestial
que ele não enxergaria, que estava ali. Ele estava montado em cavalos e carros de fogo, protegendo, que era muito maior em números e são muito mais poderosos do que seres humanos e coisas. Nos mostra que quando a fé ela é exercitada, como Eliseu exercitou, é possível ver a intervenção de Deus através do seu poder, que está acima das circunstâncias da percepção humana. E assim, meus amigos, minhas amigas, a escuridão provocada pelas escolhas erradas, do povo de Deus não dura para sempre. E em meio às trevas morais desse mundo, surgiu uma grande luz que Isaías 9:2 fala, que é Cristo, em que o profeta menciona a vinda de um maravilhoso conselheiro, que diz lá em Isaías 9:6, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, que está lá em Isaías 9:6, ou seja, o menino Deus, Jesus, nasce no pior momento da humanidade, e eis que ele vem para salvar a humanidade. E um mundo cheio de violências, de guerras e disputas, era difícil ver como Jesus poderia ser o Deus Todo-Poderoso no meio de toda desse conflito, em que o profeta Isaías fala aqui nesse capítulo 9. Entretanto, a segurança física e a harmonia política não refletem necessariamente o tipo de paz em que Deus está falando, que está lá em João 14:27. A palavra hebraica para paz, ou shalom, é muitas vezes usada em referência a uma aparência de calma no interior das pessoas, na tranquilidade que os indivíduos convivem, mesmo em meio a aflições físicas. De diversas formas, a nação de Israel havia testemunhado o governo de líderes, de juízes e reis que não conseguiram dissipar a corrupção, a maldade, e nem estabeleceu de uma vez por todas um reino de paz. A borracha humana jamais poderá apagar a sujeira que o pecado faz. Por mais que alguns líderes tenham obtido êxito, não conseguiram essas coisas através de mérito próprio, e sim através de Deus, mas mediante o poder de Deus. A tão almejada promessa de um Salvador foi deturpada pelo anseio de conquistas terrenas, em que que as pessoas mundanas acham que a paz é isso nesse mundo, a tal ponto de que a grande luz que Isaías fala lá, o profeta fala em Isaías 9:2, veio para eles no mundo, para os judeus, e eles não o receberam, que está lá em João capítulo 1, versículo 11. Ou seja, os judeus rejeitaram, o povo de Israel rejeitou a Jesus como Salvador. E é ali que se finda, meus amigos, minhas amigas, a nação Israel. Porque a partir desse momento a salvação passou também para todas as nações, para os gentios, para todas as pessoas. E ali se findou Israel. Por isso que hoje nós não podemos acreditar nessa nação Israel que tem nesse mundo de hoje. Porque ela já se foi há muito tempo atrás e eles não aceitaram Jesus como Salvador. Hoje o que nós somos a Israel espiritual. E vejam, por falta de ensinamentos, é que não foi na época, porque o profeta Isaías já mencionava isto, que está lá em Isaías 11, versículo 1 a 5, que ele diz lá, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O profeta está falando de Jesus, do nascimento,
que viria da linhagem de Davi, onde Jessé é o pai de Davi. E o profeta Isaías, falando da vinda do Salvador de Jesus, o Messias queria inaugurar um reino dominado pela paz, que ele, Jesus, daria a paz, um reino de esperança, onde o leão e o cordeiro viveriam juntos, que está lá em Isaías 11, versículo 1 a 8, no qual não haveria mal algum e nenhum dano, que diz lá em Isaías 11, 9, e onde a paz reinará. E esta é a proposta de Jesus para nós nos dias de hoje, que o mundo que ele está oferecendo, o reino que ele está oferecendo, não é esse que nós temos aqui. É um reino eterno, onde ele quer levar todos nós para essas mansões celestiais. E esse era o plano final de Deus, que estabeleceu esse reino de paz, onde Jesus ele é o centro de tudo, governado pelo Messias, sem batalhas, sem guerras, onde a justiça reinará. E o significado mais profundo e fundamental da paz proposta por Deus é ter harmonia espiritual entre as pessoas, causada pela restauração de um indivíduo feito pelo seu Filho Jesus, o próprio Filho de Deus, que esteve aqui para nos salvar e ele morreu por todos nós. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos libertou do pecado e da morte eterna, nos oferece mais do que a paz eterna. Ele também nos permite ter uma relação através do Espírito Santo, para que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo e ouvir a voz de Deus num coração transformado. O Consolador promete nos guiar realmente nesse mundo mesmo, até nos levar às mansões celestiais, que está lá em João 16, versículos 7 e 13. E no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 até 23, conta a história de Eliseu, que ele enfrenta uma ameaça real ao olhar para fora assim, e ele enxerga homens e lanças assim, rodeando o povo de Israel, com bastante carros, e o seu coração tremia, ele estava com medo. E ele resolve buscar em oração e falar com Deus, e ele orou fervorosamente para que Deus abrisse seus olhos, que ele pudesse enxergar o que representava aquilo que ele havia visto. E quando os olhos de Eliseu se abriram, o que Eliseu viu realmente eram cavalos e carros de fogo, real presença de Deus protegendo, que está lá em 2 Reis 6,17, que era muito maior do que aqueles carros que ele havia visto. A visão espiritual para entender as coisas que apresentam diante de nós, ela é para poucas pessoas e representa umas pessoas que são consagradas, pessoas que têm comunhão diária com Deus, pessoas que sempre estão em oração. Elas veem realmente esse poder de Deus protegendo. E isso, para interpretar, é um dom divino. E para que Deus, ele dá para seus filhos, aqueles filhos que são comprometidos com ele, para que enxergue essas maravilhas que Deus pretende fazer no seu povo, aqui mesmo nesse mundo, para levar para as mansões celestiais, que está lá no Salmo 119, versículo 18. Eliseu, ao ver aquele exército sírio, em vez de querer matá-los, como achava ser seus inimigos ali, que está lá em 2 Reis 6:22, ele lhes mostrou o ideal supremo que Deus quer, a paz, que sempre foi o desejo para o seu povo. E Eliseu, ao ver aqueles inimigos que ele achava que eles estavam assim em um bom número de soldados, ele é cercado pelo exército de Deus, que ele enxerga através dessa comunhão que ele teve com Deus, espiritualmente, que Deus estaria protegendo ele, que está em 2 Reis 6, 16 e 17. E ele resolve orar justamente por causa disso, para perguntar para Deus, e que a resposta não foi diferente do que ele achava. E assim Deus protege o seu povo, muda a situação, transforma, estabelece um reino de paz. E o maior propósito do Criador do Universo é revelar o seu poder e misericórdia para seus filhos, para combater os seus inimigos. Mas só pessoas transformadas que podem fazer isso.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo em João 14,6 que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E a salvação é através justamente dessa linhagem que veio de Jessé que nós lemos aqui. Ou seja, é Jesus, o Salvador, que Ele veio realmente justamente dar a paz para nós no reino eterno. Mas você tem que aceitá-la a Ele como Salvador e Senhor e obedecer a seus estatutos e mandamentos, e você ganhará um grande presente de Deus na grande volta de Jesus, que nos levará para essas mansões celestiais aonde Jesus foi preparar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nesse momento de aflição que nós vivemos nesse mundo, que nós possamos buscar essa verdade, estudar as Escrituras e ver que a salvação é também somente através de Jesus. É o que deseja, meu amigo, minha amiga, um dia assim belo, de paz, que você realmente possa ter essa compreensão. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim. Um grande abraço a todos.